Você já parou para pensar como um simples hambúrguer, esse disco de carne moída inventado pelos alemães, acabou virando o maior símbolo dos Estados Unidos e do capitalismo? O negócio ficou tão grande que tem gente que atravessa o mundo para fazer curso de preparação de hambúrguer lá e outros que gastam uma fortuna só para dizer que comeram o melhor hambúrguer do mundo, direto da terra do tio Sam. O hambúrguer virou mais que comida, virou status, virou ideologia, virou propaganda de liberdade em formato de sanduíche. E é aí que entra a ironia deliciosa do destino. Hoje, quem não pode mais ir aos Estados Unidos devorar um suculento cheeseburger é justamente o ministro da Saúde Alexandre Padilha. O homem que defendia Cuba e sua dieta forçada de arroz com pedra e feijão com casca de charuto agora está proibido de experimentar um double bacon no coração do império. E sabe por quê? Porque o chapeiro de quem ele um dia debochou, Eduardo Bolsonaro, o cara que fritava hambúrguer nos Estados Unidos quando jovem, conseguiu que Padilha e a família perdessem o visto. Moral da história? Nunca subestime o chapeiro. Ele pode acabar decidindo quem vai ou não comer hambúrguer na América. Imagina a cena de abertura de um episódio da série House. O Dr. House chega mancando, ouve um paciente mentindo para ele, aí ele responde com cinismo e sarcasmo e você já sabe que vai ver treta até o talo. Pois bem, hoje o episódio não se passa no hospital onde o House trabalha, mas em Brasília. E não é ficção, é a realidade tragicômica do programa Mais Médicos, que de Mais Médicos só tinha um nome. O que o Brasil realmente importava de Cuba não era saúde, era exploração. E agora os Estados Unidos resolveram expor a lavanderia, cancelar vistos e transformar Padilha no vilão caricato da semana. Os americanos disseram sem dó, o Mais Médicos foi um golpe diplomático, uma exportação de trabalho forçado travestida de cooperação humanitária. Parece a escravidão do Brasil colônia. A OPAS fazia o papel de mula internacional, trazendo escravos cubanos em vez de africanos e levando milhões em malas diplomáticas. Mas em vez de ouro, açúcar ou café, era dinheiro público brasileiro para sustentar a ditadura cubana. A diferença é que, no caso, nem navios, navegadores ou piratas tinha, só burocratas engravatados e jalecos alugados. O jornal Metrópolis conversou com um médico cubano do Mais Médicos que conseguiu ficar no Brasil por meio de uma liminar. Ele explicou como funcionava o trabalho escravo do Mais Médicos. Foi com uma folha e aí a gente assinou e estava escrito lá o salário em cima, 2.000 e tantos reais. A gente viu o salário lá nesse momento. Mas a realidade do que o Brasil pagava para o Mais Médico, a gente não sabia que era aquele valor. Quando eu cheguei aqui, que comecei a trabalhar, que passou meses, teve uma colega brasileira formada no exterior que trabalhava na mesma UBS, trabalhava perto de mim, e eu comentando com ela o salário, ela me falou assim, Yasser, é verdade que vocês ganham tão pouquinho? Eu falei, pois é, meu salário é tal. Aí ela falou, meu Deus, eu ganho 11.400 e faço o mesmo que você faz. Então aí a gente começou a, né, no meu caso, eu falei, eu comecei a ficar a pensar assim, meu Deus, que diferença tão grande, mas não podia fazer nada porque eu aceitei isso. Então, o valor, então, iria para o governo cubano e você ficava só com esse R$ 2.900, é isso? Sí, na verdad, o valor iba todo para o governo de Cuba. E a embaixada de Cuba em Brasil, no Brasil, ela depositava 2.976. O dinheiro não entrava na nossa conta como se fosse um depósito do Brasil. Entrava depósito, falava assim, da embaixada de Cuba. E já eles recebiam os 11.400 e depois repassavam para a gente aquele valor. Todo mundo sabe que essa porcaria de programa era apenas para lavar dinheiro público para sustentar os magnatas do regime cubano. O cara que fala que isso era humanitário e ajudava o povo aqui no Brasil deve concordar então com o argumento de que a escravidão também foi boa, pois fez crescer a economia dos países. É a exata mesma coisa.
E para Marco Rubio, o chanceler norte-americano e filho de imigrantes cubanos, isso é pessoal. É tipo Kill Bill, a vingança vem de katana na mão. Só que em vez da noiva cortando cabeças, são passaportes brasileiros sendo cortados ao meio no consulado. Esse cara só deve ter uma coisa na mente: libertar seu povo e meter a saroba sem dó em outros ditadores que cooperaram com a escravização dos seus compatriotas por décadas. Na lista da degola, Mozart Júlio Tabosa Salles e Alberto Kleinman, nomes que parecem de personagens secundários de novela da Globo, aqueles que entram no capítulo 100 só para serem desmascarados num jantar da família. Mozart hoje é secretário do Ministério da Saúde e Alberto Kleinman é ex-coordenador geral da COP30. Os dois integravam o Ministério da Saúde da Dilma quando o programa foi implementado no Brasil. Mas agora eles foram pegos pela diplomacia americana, que não está para a novela Escravizaura, tá? Mas é para Game of Thrones. Cabeças vão rolar. E não parou aí. Até a OPAS entrou no rolo, ou melhor, foi exposta como a Lavanderia Internacional de Havana. A instituição, que deveria promover saúde, virou praticamente uma offshore com jaleco, canalizando milhões sem fiscalização, sem impostos, sem transparência. É tipo Breaking Bad, só que em vez de metanfetamina azul, a mercadoria era mão de obra barata explorada. E então, chegamos ao grande protagonista da novela, Alexandre Padilha, que hoje é ministro da Saúde do governo Lula e era também ministro da Saúde na época do Mais Médicos. Padilha, o homem que, se fosse personagem de Chaves, seria o seu Madruga, sempre apanhando, sempre devendo, sempre culpando os outros. Só que dessa vez não foi um tapa da dona Florinda. Foram os vistos da esposa e da filha cancelados pelos Estados Unidos. Padilha chorou, literalmente, fez vídeo, posou de vítima, chamou de ato covarde. O ministro, que se achava o gênio por conseguir mão de obra barata de cubanos, agora não consegue enfrentar um carimbinho vermelho no passaporte. Estou absolutamente indignado. É uma atitude de covardia, um ato covarde que atinge uma criança de 10 anos de idade, que atinge a minha esposa, e as pessoas que fazem isso, e o clã Bolsonaro que orquestra isso, tem que explicar para o mundo inteiro qual o risco de uma criança de 10 anos de idade pode ter para o governo americano. Ela sequer era viva, sequer tinha nascido quando eu criei o programa Mais Médicos e com muito orgulho criei esse programa em 2013. Hoje, não tem nenhuma parceria de médico cubano aqui no Brasil, mas tem em dezenas de países, de presidentes e primeiros ministros de direita, de esquerda, de todos os espectros políticos. Qual que é a explicação que não tem qualquer tipo de sanção, qualquer crítica a esses outros países? Não tem nada a ver com Mais Médicos, tem a ver com a tentativa de intimidar quem não baixa a cabeça para Trump, quem não bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Eu, durante a minha infância, vivia afastado do meu pai, porque o meu pai, depois de ser torturado, teve que ir para o exílio, inclusive lá nos Estados Unidos. A minha filha, felizmente, não corre o risco que eu tive de não poder ver meu pai até os 8 anos de idade, porque nós derrotamos esses atuais golpistas, impedindo o golpe de Estado no dia 8 de janeiro, e o Brasil hoje é governado por um democrata, presidente Lula. Nós vamos defender a democracia do nosso país, continuar cuidando da saúde do povo brasileiro, independente de qualquer tentativa de intimidação, de ataque covarde que qualquer governo faça contra mim e a minha família, que é forjada nessa luta. Imagina se todo brasileiro que tem visto negado ficasse nesse mimimi que o ministro tá. Visto não é um direito, é um privilégio. Logo, o titio Sam pode retirar quando quiser. E o mais patético, Padilha reclamou que uma criança foi incluída. Amigo, quem incluiu criança em exploração foi o regime cubano que você ajudou a financiar, não o consulado americano. E os filhos desses médicos cubanos? Quantos anos ficaram sem sua família completa?
A filha do Padilha não pode ir para Disney, mas ele pode beijá-la e dar boa noite a ela, coisa que os médicos cubanos que ele traficou jamais poderiam fazer enquanto trabalhavam, pois era uma condição do programa escravocrata Mais Médicos que os familiares ficassem de reféns em Cuba. E claro, para coroar, a cena dantesca na Globo News, Padilha chorando ao vivo e sendo acompanhado no coral do Mimimi pelas jornalistas Júlia do Habibs e Ana Não É Flor Que Se Cheire. Foi tipo Titanic, a orquestra tocando enquanto o navio afunda, só que o navio é o governo Lula e a música é um choro desafinado. Atitude covarde do governo dos Estados Unidos que é apoiada, orquestrada pelo clã Bolsonaro que montou esse escritório de lobby, não tem nada a ver com Mais Médicos, tem a ver com a tentativa de intimidar quem não baixa a cabeça para Trump, quem não bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Aliás, Trump ataca e persegue quem defende a saúde, a ciência, desde o começo do governo dele. Ele persegue pesquisadores norte-americanos que estão desenvolvendo vacina nos Estados Unidos, cancelou contrato com empresa dos Estados Unidos que desenvolve e produz vacina, cortou recursos das universidades, saiu da Organização Mundial de Saúde, atacando a Organização Mundial de Saúde. Qual ataque ele faz sobre a OMS? Saiu de fundos de desenvolvimento de vacinas. Agora, eu, como ministro da Saúde, eu vejo essas atitudes, hoje, contra a minha filha de 10 anos, contra a minha mulher, como atitude covarde, mas essas ações de Trump como uma oportunidade aqui do Brasil de cada vez mais fortalecer sua capacidade nacional. Ontem a gente estava inaugurando a Hemobras, fazendo que o Brasil tenha 100% de capacidade de produzir medicamentos hemoderivados que antes a gente importava. Estamos atraindo pesquisadores que estão saindo dos Estados Unidos, que foram cortados seus investimentos e se sentem perseguidos lá para colaborar com projetos aqui no Brasil, seja com as nossas fundações públicas, com as universidades, com empresas nacionais, privadas, com empresas internacionais, privadas, que fazem projetos de desenvolvimento aqui no Brasil, apoiados pelo Ministério da Saúde, atraindo esses pesquisadores. Ninguém vai baixar a cabeça, nem se submeter a essas atitudes absurdas do governo Trump, muito menos do escritório de lobby da traição do clã bolsonarista lá nos Estados Unidos, e vamos superar essa situação, fazendo com que o Brasil seja cada vez menos dependente de qualquer país do mundo para garantir a saúde para o seu povo. A pobrezinha da filha do petista perdeu o visto americano e o papai, coitado, está aos prantos na Lula News. E vejam só quem é o chorão, justamente um dos gênios da engenharia social que montaram Mais Médicos, aquele programa humanitário que mais parecia franquia de Cativeiro S.A. O Brasil pagava milhões, mas o médico cubano recebia só o troco de pinga, porque o resto ia direto para o cofre do ditador de Havana. Os médicos, por sua vez, eram mantidos reféns com as famílias presas na ilha, como num episódio macabro de Black Mirror tropical. E antes que alguém diga "Ai, mas é exagero", vale lembrar, a miséria em Cuba é tão grotesca que famílias empurram suas próprias filhas para a prostituição como se fosse currículo no LinkedIn. É o paraíso socialista que o PT aplaude de pé e com o bolso aberto. Agora, que ironia deliciosa. Os caras passam anos defendendo e bancando ditadura caribenha, explorando trabalhadores como se fossem escravos com jaleco branco e de repente, pá! Sanções americanas na cara. O império que eles amam odiar finalmente resolveu dar o troco. Ou seja, depois de décadas financiando censura, prisão e até morte de opositores em Cuba, os petistas agora estão descobrindo que sanção também dói. Bem-vindos ao maravilhoso mundo da responsabilidade internacional, companheiros. Mas ficou mais divertido ainda. A assistente de palco do Lula, Andréa Sagui, ficou indignada com a perseguição que os pobres feitores de escravos estão sofrendo. Que absurda todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. Imagine você, Valdo, Daniel, da Pieve, Flávia, que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha comentado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que pode esperar, vai ter medidas
contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, para a gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como... Eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda, e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel. Eu acho até que, assim, na indecente. Assim, a gente pode ficar aqui, porque assim, é tão absurdo isso que eles estão fazendo. Segundo Andréa Sagui, é cruel a sanção imposta pelos Estados Unidos a familiares de Alexandre Padilha. Quando foi o filho da Zambelli, quando foi a filha do Oswaldo Eustáquio, aí você achava ótimo, né, Sadi? Agora olha o campo de concentração do pós-8 de janeiro. A Andréa Sagui não deu piti de indignação ao ver crianças, idosos e até cachorro caramelo aprisionado. Eu desconfio até que ela tenha comemorado. Por que a Sadi não acha cruel a prisão da Débora do Batom, cujos filhos vão ficar 14 anos sem ver a mãe? Ou a prisão daquela idosa que foi agredida na cadeia? Ou a prisão do Clezão, que não está mais entre nós? Várias pessoas comuns, apoiadores de Bolsonaro, foram silenciadas, perseguidas, tiveram as contas totalmente bloqueadas. Não custa lembrar que a punição que a Sadi descreve como tão cruel se resume a pessoas que odeiam os Estados Unidos sendo impedidas de visitar os Estados Unidos. As punições que ela viu aplicarem aqui e até aplaudiu impediram que pessoas comprassem o pão de cada dia. E mais, quando os médicos cubanos tinham seus salários confiscados pela ditadura de Cuba, aí o silêncio da Globo era total. A Sagui nunca demonstrou solidariedade com os profissionais que foram impedidos de ver suas famílias, nem quando alguns deles fugiram do regime comunista e pediram asilo no Brasil ou em outros países. Agora, quando a pressão internacional bate à porta de um ministro petista, ela corre para bancar a justiceira. Que hipocrisia. Se bem que, na verdade, ela não está chorando pelo Padilha. Ela sabe que as sanções não vão parar por aí e logo ela e seus coleguinhas de bancada também estarão na mira. Mas a cereja no bolo, a internet desenterrou um post de 2021 em que Padilha debochava de Eduardo Bolsonaro por ter trabalhado de chapeiro nos Estados Unidos. O destino tem um senso de humor que faria inveja ao roteirista de South Park. Agora é justamente o chapeiro quem mais influencia a política americana contra o regime supremo PT. Vocês sabiam que hoje é Dia Mundial do Hambúrguer? Pô, vamos homenagear então o melhor chapeiro do Trump e dos Estados Unidos, né? Porque provavelmente essa data deve ser o único dia que o 02 pode receber algum tipo de comemoração. Envelheceu mal esse tweet, hein? O chapeiro tá botando o seu presidente e seu ditador favorito pra mamar, Padilha. Feliz Dia Mundial do Hambúrguer, Padilha. E atenção, a internet, claro, não perdoou.
Padilha não dorme mais. O cara fecha os olhos e sonha com Eduardo Bolsonaro de avental e espátula na mão, servindo sanções no pão com cheddar. O pesadelo dele é um McLanche feliz, com direito a brindes, cancelamento de visto e nota oficial do Departamento de Estado. Mas o ponto mais sério é, a OPAS não foi cúmplice acidental, foi peça-chave. Uma lavanderia internacional, uma caixa preta, uma espécie de Panama Papers institucionalizado. E isso não é detalhe, significa que Brasília se aliou conscientemente a um esquema que explorava médicos cubanos, desviava dinheiro e ainda driblava as próprias sanções americanas. É corrupção com esteroides, com jaleco e estetoscópio como disfarce. E se alguém em Brasília ainda acha que Trump e Marco Rubio estão só blefando, a realidade é outra. Isso é só o começo. A máquina de sanções americanas funciona como o compressor do Austin Powers. Lenta, anunciada, visível. Mas, mesmo assim, o regime PT-STF fica parado gritando, sem se mexer, esperando o atropelo. E quando vier, não vai ter Globo News para chorar junto. Vai ter congelamento de ativos, bloqueio internacional e isolamento diplomático. Padilha chamou de ato covarde. Mas covardia é outra coisa. É mandar médicos cubanos para regiões isoladas, sem autonomia, sem salário justo, com a família refém em Havana. Covardia é usar a OPAS como biombo para enriquecer ditadura e bancar o luxo dos generais caribenhos. O que os Estados Unidos fizeram não é covardia, é só o trailer do que vem por aí. No fim das contas, o mais médicos virou menos saúde, mais exploração, mais corrupção, mais vexame diplomático. O governo Lula está num enredo que mistura La Casa de Papel com Zorra Total. Tenta posar de revolucionário, mas termina com o nariz de palhaço e a carteira vazia. E Padilha, coitado, agora é o protagonista da própria série de terror, A Maldição do Chapeiro. Cada vez que ele vê uma lanchonete do McDonald's, deve ouvir na cabeça a voz do Marco Rubio dizendo: "Seu visto foi cancelado." Olha só como o destino adora brincar com ironia. Há 4 anos, Alexandre Padilha achou engraçadíssimo debochar de Eduardo Bolsonaro porque ele fritava hambúrguer nos Estados Unidos. Hoje, quem perdeu o visto para os Estados Unidos foi justamente Padilha e sua família, graças ao trabalho do mesmo Eduardo Bolsonaro. Ou seja, o chapeiro que ele ridicularizou virou um maître da diplomacia americana. No fim das contas, a vingança é mesmo um prato que, ao contrário do hambúrguer, se come frio. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.